Boa noite. Hoje a gente vai falar de ganho de peso. Tem aí uma convidada muito especial. Ela já vai se apresentar, acabou de chegar, tudo bem? Ei, Marina, tá me vendo? Eu não tô te vendo. Tô te Não ouvindo, tá mas não tô te vendo. Ué, pra mim tá tudo bem aqui, tá tudo Tá tudo funcionando. bem? Tá Bom, tudo. vamos seguindo. Qualquer coisa tá aqui pra mim, tipo, carregando essa imagem. Não Ah, sei. vamos ver. Eu vou Depois você até me tirar fala. aqui do. Vou até tirar aqui do. Ah, foi. Aí Agora tá, você. você tá congelado. Aí agora foi. Boa. E aqui ficou carregando de novo pra você. Mas entrou, agora tá perfeito aqui. Vai? Acho que sim, tá perfeito. Tô vendo tudo, Pronto. tudo, tudo. Tudo bom, Marina? Tudo jóia. E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Se A gente está se vendo apresente. ao vivo aqui pela primeira vez. Isso. Se Né? A gente apresente. já conversou bastante, né, por mensagem, tudo, agora ao vivo. Sabe o que não tá aparecendo para mim, Hum, Marina? Ó, eu acho que eu vou sair de novo e vou entrar. Não tá aparecendo ninguém, nada. Tipo, nem quem entra, nem quem manda. Isso já tá. aconteceu uma vez numa live comigo. Acontece sempre, sempre. Você acha que dá para eu sair e entrar de novo? Vamos. Pra gente ver Você se. quer, Vai. você quer me chamar pelo seu? Porque às vezes funciona assim. Não funciona em um, funciona em outro. Se você quiser entrar e me chamar pelo teu, Vamos fazer assim, eu vou sair e vou entrar de novo, se não der, a gente faz isso. tá. Pera aí. Vamos esperar para ela voltar para a gente começar. Vamos ver se agora funciona melhor. Se tem algum problema técnico. Aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Agora foi. Boa. Agora Agora tá vai. tudo normal. Na hora que eu tava entrando, até tava diferente, porque quando eu entro na live de alguém, eu apareço embaixo a bolinha até ela completar a bolinha pra eu me arrumar. E na primeira vez que eu entrei, não deu nada. Então eu falei, "Ih, vai bugar o negócio." Coisas de, coisas de Instagram. Exatamente. Sempre tem uma zica, né? E aí, tudo bom? Então vamos lá. Tudo jóia. Vamos começar. Se apresente. Tô vendo aqui que já tem alguns seguidores meus, tem uns seus, então vamos lá. Para quem Vamos. não me conhece, eu sou a Maici, eu sou pediatra, consultora do sono, tenho pós-graduação em nutrologia e emergências pediátricas. E hoje a Marina me convidou para eu vir falar aqui sobre crescimento, ganho de peso, tudo ligado à amamentação e tirar as Sim, dúvidas de vocês. é São verdade. muitas. Muitas. Acho que é assim dos temas que mais aflige as mães, né? É, É uma coisa que é uma pergunta, são perguntas relativas ao crescimento e ganho de peso, e às vezes já na gestação, quando aquela história, né, o bebê é pequeno para a idade gestacional, e aí depois que ele nasce, aquele bebê que inspira até muito mais cuidado e muito mais pressão para a mãe, né? E às vezes é só um bebê magrinho, mas é um bebê saudável, mas a gente precisa entender melhor como é que funciona isso para que a mãe tenha o coração dela tranquilo. Porque uma coisa é o bebê que a gente imagina, né? Aquele bebê gordinho, rechonchudo, igual o da televisão. E outra coisa é o bebê que a gente tem, que nem sempre é aquele bebê rechonchudo, mas pode ser ainda assim um bebê muito saudável, sim. Né? Então, exato. entender essa parte técnica, eu acho que ajuda a tranquilizar bastante as mães para lidar com isso. Para quem não me conhece, sou consultora em aleitamento materno, sou psicóloga e atuo aí no apoio às mães, né, nessa jornada de amamentação que não é nada fácil, né? Nada fácil. Não. Vida de Marina, mãe você não é tem fácil. filhos? Tenho três, eu tenho uma de 17 e tenho gêmeos de 4. Gente, É, é. é, é paulada. Então você já teve assim duas experiências, uma bem diferente da outra, Sim, totalmente né? diferente. 12 anos de diferença é uma coisa assim, absurdamente. Tudo mudou. Tudo Não, diferente. Não tem além nada a de ver. tudo mudar, a gente vai evoluindo muito com conhecimento, experiência de vida, né? E até experiência Isso. de trabalho. A gente trabalhando com essa área, né, muda muito. Eu não sei se na sua primeira filha você já trabalhava com isso, Não, mas não, não. muda demais, né? Muda Nossa completamente. percepção, nossas orientações, assim, Sim, é bem diferente. Eu é. senti isso, assim, porque né, eu já era pediatra há 7 anos, quando a minha primeira filha nasceu.
Então, tinha toda aquela coisa, né, da teoria, da técnica e tal, e daí eu vi que na vida real é bem diferente. Na prática, a E teoria é aí, diferente. exatamente. E aí, com o segundo filho, foi também, não foram gêmeos, né? Que é uma situação bem diferente de ter um filho só, mas essa questão de um para dois filhos, o primeiro para o segundo, eu achei que já mudou bastante Sim, também. E agora eu vejo assim como que as minhas orientações são muito melhores, mais assertivas, né? Depois que, né, carregando toda aquela base da teoria e agora a base da prática, e a gente vê como que exato. muda muito, né? E com dois filhos, como a gente tem duas experiências completamente diferentes, porque são dois seres humanos diferentes, você entende que o que funciona para um não funciona para o outro, e o que funciona para o outro não funciona para um, e você fica doida. Exatamente. E outra coisa legal também, assim, de ter dois diferentes, o seu ainda foram 12 anos. Não sei nem Sim, se você lembrava de muita coisa da primeira filha. Mas o muito, sim. legal, mas você, acho que você como gêmeos também, e eu tive dois muito pertinho, Uhum, e é uma coisa assim que acontece demais com as mães, a questão da comparação. Se ela não tá comparando um filho com o outro, ela tá comparando o filho dela com o da vizinha, com o da amiga. é, isso. Gente, essa comparação mata a gente. É, é o ladrão da felicidade, né? A comparação é o ladrão da felicidade, né? E isso com a Exatamente. história do ganho de peso também complica muito a vida da mãe, né? Eu Nossa, abri demais. uma enquete rapidinho lá no Instagram hoje cedo para saber da história do ganho de peso, apesar de eu já saber mais ou menos os resultados, né? Mas é bacana Uhum. quando as mães contam assim em tempo real. E primeiro, o resultado que é bem impactante é que 90% das mães passaram por alguma questão relativa ao ganho de peso, algum tipo de estresse relativo ao ganho de peso. Tá. E tem questões que são pressões completamente absurdas, do tipo, ele tem que ganhar 25 gramas todo dia. Às vezes Uhum. ele ganha 20 e a mãe fica surtada porque o pediatra está na bota dela porque ele está ganhando só 20. Só 20, né? Que não é pouco, né? É. Não, isso E acontece muito mesmo. E muitas vezes tem alguns profissionais ainda que insistem muito no número certo, mas tem muita coisa. Como hoje em dia o acesso à informação é muito fácil, tem também o que as mães procuram no Google, e aí bate muito com o conflito da orientação no consultório, e a mãe fica de não confiar e fica doida e quer bater na meta matemática das 25 gramas por dia, né? Então, existe muito. Eu já peguei essa questão, tanto da questão do conflito do pediatra orientar o número certo, quanto da mãe querer que o filho bata a meta. Então, você fala assim, gente, a é criança nem complicado. chegou no mundo e já tem meta para bater. Que mundo horrível, né? É um mundo É horroroso muito mesmo. duro. É, é, e assim, mais, acho que das coisas que mais preocupam quando a gente está, né, também no apoio às mães, é que a solução imediata é sempre oferecer a fórmula, que é algo bom, que bom que existe a fórmula, né, que a gente não precisa dar um leite de vaca puro para a criança, mas como que essa fórmula vai ser oferecida e, além disso, por que que essa criança não está ganhando peso, né? Exato, Acho que são exato. duas questões que a gente precisa ter muita atenção para não comprometer o aleitamento. Primeiro, tentar ter uma visão realista acerca do que é um bom ganho de peso. Como é que funciona a curva de crescimento do bebê? Como é que a gente pode... É a linha verde? Ai, tá abaixo da linha verde, socorro, tenho que me descabelar por isso. Explica um pouquinho para as mães como é que a gente tem que olhar essa curva que está lá no calendário, no cartão de vacina, né? Não, não é mais cartão, é um livro agora, né? Do Uhum, bebê que o uhum. pediatra preenche todo mês. Como é que a mãe pode ali entender aquele monte de gráfico, aquele monte de linha, aquele monte de coisa que tem ali? Não, boa. É muito assim, a mãe acha que todos os bebês têm que estar ali na linha verde. Se não tiver na linha verde, ou dependendo do gráfico que está sendo usado, vai estar escrito P50, ou, né, eu trouxe até aqui. Gente, o livrinho que a Marina falou, é esse, eu peguei o do meu filho. Leiam, tem tudo aí Tem dentro. tudo, aqui é super Leiam, bom. leiam. Mas eu não sei como é que tá hoje. Quando a minha primeira filha nasceu, ela nasceu em São Paulo em hospital particular. E a gente não ganhou o livrinho. Como eu trabalhava em São Paulo também, eu sabia que não ganharia, porque é mais entregue para quem nasce na rede pública.
Não sei se tem algum hospital particular em São Paulo que está entregando, como que se mudou. Aqui em Brasília, o meu filho também nasceu em hospital particular, mas ele ganhou o livrinho. Então, tá aqui, gente. Esse é o livrinho que a gente está falando. E tem as tabelas. Aqui você vai conseguir anotar. é, Vai ter onde o pediatra vai anotar peso, estatura, perímetro cefálico, o IMC. E aqui eu peguei as curvas para a gente pegar como exemplo e mostrar para vocês do que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Aqui vai estar. Não sei se está dando para ver? Tá dando pra Ó, ver, tem tá até as perfeito. bolinhas do meu filho aqui. Uhum, uhum. Então vamos lá, gente. Tem a linha verde, que é o que a gente falou, ou vai estar escrito aqui P50 ou vai estar zero, que é o Z-score. Né? Essa última tabela é a mais atualizada de 2006 pela OMS, tá? Então vai ter o zero, aí aqui em cima vai estar 2, aqui embaixo vai estar -2, e a linha preta de baixo 3 e 3, tá? Se não vai estar P15, P3, aqui P95. Eu não lembro exatamente agora de cabeça. Por isso que tem a tabela que a gente precisa, né, seguir. Então tá, vamos lá. Aqui, quando as mães falam, eu quero que o meu filho esteja na linha verde, tá? Se todos os bebês estivessem na linha verde, todos seriam exatamente iguais. E a gente sabe que eles não são iguais, né? Existem as variações, tá? Então, o que vai estar dentro da normalidade? Entre essa linha vermelha daqui de baixo e a linha vermelha daqui de cima, é o normal. O bebê, ele pode ficar entre essas linhas aqui, tá? O que a gente vai observar nisso? Se ele segue o padrão dele. Então, por exemplo, eu vou até pegar uma que não tenha pontinhos para não confundir vocês. Aqui, essa daqui não tem pontinhos. Então, vamos lá. Se o bebê, ele estava aqui, ele nasceu aqui, ele vai continuar fazendo a curva dele. Ele vai manter um padrão e vai fazendo a curva dele. Se ele nasceu aqui, perto da linha do -2, aqui embaixo, ele vai, né, fazendo a curva dele. Tá? Quando que a gente vai começar a se preocupar? Quando o bebê estava em uma parte do gráfico e ele para de seguir a curva, ele começa a vir reto, ele cai de nível, ele cai de curva, principalmente em duas consultas seguidas. Então, por exemplo, veio numa consulta, deu um erro, deu uma queda, calma, não se desespera. A gente vai avaliar tudo, né? A gente vai avaliar a mamada, vai avaliar xixi, cocô. Outra coisa que é muito importante avaliar que, assim, as mães quase nunca perguntam, que é o perímetro cefálico. Sim, Gente, sim. dentro dos 2 primeiros anos, tudo isso tem que ser acompanhado. Perímetro cefálico, a estatura do bebê, né, o comprimento do bebê e Uhum. o peso. E tudo tem que estar caminhando junto. Porque, por exemplo, a curva de peso que eu falei aqui, ela está indo bem. Não teve queda ou não teve uma subida, porque subida a gente também se preocupa, né? Qualquer mudança do padrão do bebê a gente já fica esperto. Mas, por exemplo, ele está indo bem na curva de peso, na curva de estatura, mas parou de crescer a cabeça. E aí, isso também é super importante. Então, assim, em 2 consultas seguidas que houve uma parada, houve uma diminuição, ali na curva mudou de padrão, já é um alerta, a gente já precisa investigar. Isso vai acontecer com cabeça, com peso e com estatura, com o comprimento do bebê, tá? Então é isso. Se o bebê estava aqui em cima e de repente foi lá para cima, opa, o que aconteceu? Né? Mudou alguma coisa na alimentação? Por exemplo, né, um bebê que já come, ou é um bebê que estava só mamando no peito e de repente a mãe introduziu uma fórmula por conta própria. O que aconteceu? Ou ele estava aqui em cima e de repente ele caiu aqui para baixo, né? E aí ele fica entre essas 2 curvas, é totalmente normal. Não é porque ele está aqui perto que ele é desnutrido, ou porque ele está aqui em cima, tá bom? Que ele vai ser um obeso. Agora, quando ele está entre essa curva vermelha e essa preta, já é um sinal de alerta. A gente já fica esperto, tem que tomar cuidado, a gente vai acompanhando de perto. Quando a gente passa daqui, a gente já tem um diagnóstico, ou de uma obesidade, ou se passou dessa linha preta para baixo, a gente já tem um diagnóstico de desnutrição. E esse bebê ele precisa ser acompanhado, muitas vezes multiprofissional, com nutricionista, fonoaudiólogo,
E tudo isso vai ser acompanhado na consulta, tá? Então, assim, e outra coisa, quando a mãe, ela manda pra gente, igual eu falei hoje na chamada da live, manda assim, doutora, meu filho tem, como é que era? Tem 10 8 quilos. meses e É, pesa 8 8 quilos. quilos. Tá normal? Daí você fala assim, não sei. Por quê? Por causa disso que eu tô falando. Imagina, você fala que tá normal. Só que assim, hoje ele tá pesando 8 quilos. E o mês passado, ele tava pesando 10. Então, assim, um bebê que estivesse aqui e ele emagreceu 2 quilos, ele tá aqui, como é que eu vou saber? Não sei. A gente não pode analisar um ponto isolado na curva. Da mesma forma, ele tá pesando 8 quilos. Então, vamos supor que ele tá na linha verde hoje. Ou tá um pouquinho abaixo. Não sei. Só que no mês passado ele estava pesando 6. Então ele engordou 2 quilos. Gente, entendeu? A gente sempre tem que ver vários pontos na curva para ver se ele mantém o padrão dele ou se ele mudou o padrão. Não dá para a gente analisar um ponto isolado e falar, não, beleza, tá tudo normal. Claro que a gente sabe as médias, né? Existem as médias de peso, mas assim, como cada bebê é único e ele tem a sua própria evolução, é impossível a gente falar a partir de um ponto único, ah, tá normal, ou não, pelo amor de Deus, tá muito magro. E outra coisa também, né, Marina? Que a gente tem que ver como que esse bebê nasceu. Porque, igual você falou, é um bebê pequeno para a idade gestacional. Então, ele nasceu ali embaixo, né? E aí, e se ele mantém esse padrão? Ele tá ali perto da curva do -2. E ele nasceu pequeno, tá indo bem, mas ele tá mantendo a curva dele, não tá ali entre a linha de alerta, mas ele tá ali embaixo, ele tá indo evoluindo bem, beleza, né? E outra coisa, ah, meu bebê nasceu super gordo, ótimo, né? Nasceu com 5 quilos e de repente ele emagreceu um monte, não ganhou o peso desejado, perdeu muito peso. Você fala assim, era filho de uma mãe diabética, né? Uhum, Então, uhum. assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não tem como a gente falar de um ponto isolado, falar, não, tá tudo bem, ou não, não dá, tem que mudar. É que eu recebo É. muita pergunta disso. Tá muito magro, eu vou pôr a fórmula. Quando que eu vou pôr a fórmula? Você fala, gente, Quando que eu não posso dar sei. engrossante, né, para o bebê, que é algo também que é muito culturalmente, né, muito difundido ainda, né? É, como É, se a gordura fosse o sinal de saúde. Não, às vezes você vai ter um bebê magro que é muito mais saudável do que um bebê que está gordo à base de engrossante, de fórmula, né? Mas um bebê que tá, a gente tem que lembrar, né, que o leite materno preserva a saúde do bebê futura, ele minimiza o risco de obesidade, de hipertensão futura, né? Então, uma série a gente está fortalece o sistema construindo. imunológico, diminui Exato. chances de alergia, Exato, né? exato. Tá construindo um legado imunológico para a vida inteira do bebê. Então, não importa se ele está magrinho, se ele está com um ganho de peso que você não considera que seja comum, normal, mas o que acontece é que as coisas fogem ao nosso controle, né? O que acontece com o bebê muitas vezes não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente desejaria que acontecesse, não é um ganho de peso que a gente gostaria que acontecesse, mas é um ganho de peso do nosso bebê e assim, ninguém quer ser um adulto gordo, não é? A verdade é que a gordura não é algo saudável, apesar, né, de que a gente não pode ter preconceito, não é, não se trata disso. A gente está falando de um fato, a gordura, ela traz problemas de saúde. Obesidade é uma doença, tem CID, tem tratamento, né? A gente tem que tratar com a Exato, realidade, é isso aí. exatamente. Então, por que que a Aumenta a gente chance de quer? risco cardiovascular, aumenta a chance de apneia de sono, né? Então, Exato, tudo tem que ser exato. avaliado com a realidade. A vida da pessoa que está acima do peso, não estou nem dizendo de um caso de um obeso mórbido, é uma vida mais complicada, compromete toda a rotina, o desempenho da pessoa, forma como ela caminha, como ela, enfim, né, dói joelho, dói a coluna, dorme mal, né, uma série de problemas. Então, por que que a gente quer que o nosso bebê seja gordo, sendo que, claro, que se ele é um bebê, né, a gente diz que não tem obesidade de leite materno, Leite né, que materno. isso é uma outra coisa também, né? Que quando não é um É. extremo, é o outro, né? Mas é porque quando a gente pensa em questão de peso, muita gente, a gente fala assim, problemas de peso com o bebê. Muita gente vai direto para o bebê desnutrido, magrelo, que não come. Só que a questão de peso com os bebês também existe para o lado da obesidade, né? A gente tem que levar isso em consideração, Também, sim, né? exatamente. E tem muitos bebês
que a gente vê, né? E outro dia estava até vendo, era um grupo de mães daqui de Portugal, e elas estavam comentando assim, de um bebê de 1 ano que estava com 20 quilos. Nossa, E então, assim, é. claro que está fora, né? Por Uma exemplo, criança esse precisa. ponto isolado, um bebê de 1 ano com 20 É, quilos, como a gente é, já sabe a média ali, a gente já fala, gente, é muito peso para um bebê de um sim, ano, é. sim, sim. É uma criança que É. precisa de um acompanhamento, né? Independente do que ele coma, não sabe, não sei se ele mama leite materno, se toma engrossante, alguma coisa assim. Pode ser uma disfunção, qualquer outra, né? Que ninguém Exato. identificou, né? Né, tem muita coisa para investigar. Quando a gente vê algum caso assim, tanto na dificuldade de ganho de peso quanto o peso em excesso, tem muita coisa assim investigar. Tem que ver se não tem nenhum tipo de síndrome que favorece o ganho de peso, um excesso de proteínas, de gordura, se teve uma introdução alimentar adequada ou não teve, tem o fator genético, né? O fator Sim. ambiental, esse bebê faz algum tipo de atividade física ou não faz. E é engraçado, né, quando eu falo atividade física para o bebê, muita gente fala assim, nossa, mas como assim atividade física? Gente, não é que o bebê vai sair correndo uma Botar na esteira, maratona, né? bota na esteira. Dá vontade, Mas né? Eu falo aqui em casa que eu queria comprar uma cama elástica pra eles ficarem pulando lá, Mas até assim, cansar. tem muita gente que fica com o bebê muitas e muitas horas no sling, ou no carrinho, ou no bebê conforto, e a gente Ou sabe vendo que não televisão. na frente da televisão, exatamente, coisa que aumentou muito agora na pandemia, né? Então, assim, a gente sabe que o bebê não deve ficar condicionado em um lugar restrito, que seja no sling, ou que seja no bebê conforto, ou mesmo, né, na frente de uma TV. Na frente da TV nem vou falar porque não devia ter, né, antes dos 2 anos. Mas não deve passar de 1 hora seguida, né? O bebê ali, porque ele precisa fazer o tummy time, ele precisa brincar com o tapetinho de atividade dele, tudo isso conta como atividade física, né? Exato, Então, explorar o ambiente, né? Ter contato, né, é. com o chão, com a poeira, com o bicho da Exatamente. casa, né? E tudo isso faz É, parte também desse desenvolvimento, sem dúvida. com certeza. Assim, falando de primeiros dias, né? Aqueles primeiros 15 dias que ou o bebê fica com um peso parecido com o que ele saiu da maternidade, ou ele tem um pequeno ganho. É É. normal, não é normal? O que tem que já dar fórmula? O que a gente pode esperar desses primeiros 15 dias? Ai, tá. Eu vou até dar o meu exemplo aqui de casa. Eu vou dar, né, como a técnica como pediatra, mas vou dar o que aconteceu aqui em casa. Então, assim, é normal o bebê perder o peso de nascimento. Ele perde em aproximadamente 10% do peso de nascimento dele, tá? Isso é totalmente esperado, isso acontece porque o bebê nasce muito inchado, tem muito líquido, faz cocô, faz xixi, e esse peso ele realmente perde. É super normal Uhum. isso acontecer e é esperado que aconteça. E aí, passou esses 10 dias, aí a criança vai no pediatra na primeira consulta e a mãe vê e fala assim: Nossa, mas tá com peso, tá mais magro que o nascimento, ou, não ganhou nada, tá igual ao nascimento, não engordou nada até agora. E aí já começa a ficar desesperada. E a gente fala assim: tá, a partir desses 10 dias que ele vai começar a recuperar esse peso. Então, esse peso ele perdeu, até agora ele, né, perdeu, e agora que ele vai começar a recuperar. Então, é esperado que na primeira consulta o peso esteja igualzinho do nascimento, às vezes um pouquinho abaixo, ou tá só um pouquinho mais para cima, né, do peso que ele nasceu, e isso é normal, então não é motivo de pânico, né? Quando eu Perfeito. percebia que era um bebê assim que não ganhava muito peso, ou como aconteceu aqui em casa, a minha filha ela demorou muito para recuperar o peso, ela também ficou muito ictérica, mas assim, não muito ictérica no grau de intensidade, mas foi uma icterícia um pouco mais prolongada, tal. E foi muito legal, assim, porque quando a gente é mãe, mesmo sendo pediatra, a gente fica desesperado. Mesmo eu sabendo das coisas que eu não devia me desesperar, mas a gente fica, porque a gente é mãe. E aí foi muito legal o pediatra que acompanhava a gente, né, nesse período, porque ele era muito tranquilo e muito seguro. E ele me passava essa segurança. Ele falava assim, não, calma. Né, eu tava só em aleitamento materno, e aí ele falava, vai, amamenta. Daí ele falava assim, agora você vai voltar aqui daqui 3 dias. Então ele fazia um acompanhamento assim bem de pertinho. E aí eu voltava daqui 3 dias e eu via que ela não estava ganhando os 30 gramas por dia, os 25 gramas por dia. Ela ganhava ali em torno de 17 gramas por dia. E ele falava, tá bom, ela tá indo, né?
E aí a gente também punha na curva e ela tava indo na curva, não é que ela tava naquela reta. Não. Então, assim, é muito legal acompanhar de perto, né? Não tá batendo a meta, né? Como a gente começou a live, mas ela tá indo, né? O bebê tá indo, ele tá evoluindo, tá indo bem. A cabecinha tava crescendo, o comprimento tava crescendo e o pezinho dela tava indo. Então, a gente vai, acompanha de perto, né? Quando tem um peso, assim, um ganho de peso abaixo do esperado, a gente não precisa entrar com a fórmula. A gente precisa acompanhar de perto, né? E o que? Fazer mais o que? Você que é especialista nisso. Orientar a mamada, ver se a pega tá correta, se a mãe tá fazendo em livre demanda ou se alguém da família manda ela colocar num relógio a cada 3 horas só por 10 minutos em cada mama. Porque a gente sabe que tudo isso acontece muito. O que me chega disso é impressionante. Então, assim, tudo tem que ser avaliado, não só um ponto isolado, né, no peso ali. Exato, exato. A gente precisa, né, entender assim, que a primeira coisa que bate na mãe é a culpa, né, do eu não tô, talvez você Eu também não tenha tô sentido conseguindo. isso, Ah, eu não estou muito? sendo capaz, né, de nutrir o meu filho, e o meu leite deve ser fraco, eu devo estar com alguma desnutrição, eu devo estar com algum problema. E às vezes tem ali uma introdução muito precoce, por exemplo, de uma chupeta ainda na maternidade, que vai limitar a demanda, que as pessoas acham que a chupeta não interrompe a livre demanda. Ah, ele mama livre demanda, mas ele usa chupeta. Não, se tem chupeta Né, já tem não muito tem essa livre questão do demanda. bico logo na maternidade. Porque o bebê, ele fica. Muito, Primeiro que ele dorme, tem uma confusão de centro de saciedade ali nesse início, que ele é muito imaturo, né? Então, perfeito. E para além disso, a questão do posicionamento da língua, que vai levar a uma dificuldade na extração do leite, vai comprometer a produção dessa mãe. A gente sabe que esses primeiros dias são essenciais para calibrar a produção de leite da mãe. Então, o corpo da mãe vai entender que não precisa produzir, porque o bebê, ao invés de estar no peito, está na chupeta. Então, como é que está a rotina dessa mãe? Ela também está conseguindo, né, um apoio, um certo descanso, ela está conseguindo fazer a livre demanda, a pega está boa, tem um freio lingual que pode atrapalhar esse bebê a mamar e ele tem um problema mecânico que está impedindo ele de mamar. E a gente sabe que às vezes no consultório o pediatra ou ele não consegue porque ele não sabe orientar, ou ele não uhum, tem tempo porque ele tem 50 crianças lá fora esperando. Então, é. muitas vezes é preciso que a gente recorra ou a um banco de leite, né, ou a um profissional que trabalhe com aleitamento, uma consultora, para que ela consiga ter uma consulta que a gente vai na casa da pessoa, faz uma consulta online, às vezes dura 2 horas, né? Porque a mãe tem muita dúvida, às vezes ela é marinheira de primeira viagem. O pediatra ele não tem essas 2 horas, né? Vamos falar da realidade aqui. Vamos, Não vamos, porque tem. eu já atendi no SUS e eu já atendi em convênio. E essa é a realidade. Muitas vezes a Sim, consulta dura 15 minutos, né? É exato, diferente da consulta exato. particular. Aí a pessoa fala, nossa, mas a consulta particular é caro e você atende no SUS, por que Sim, que pra mim não pode? Você fala assim, gente, porque uma consulta particular vai durar uma hora e meia ali, com sim, você sim, olhando de sim, perto e tal, né? E, exato. nossa, é muito interessante tudo isso que você falou. E você, como consultora de amamentação, outra coisa assim que eu percebi muito a diferença foi no nascimento do Lucas no hospital, tinha uma consultora de amamentação do hospital que ela veio falar comigo ali na Golden Hour. Eu tava, né, naquela primeira hora ali, ele já tava no peito, a gente tava junto, tal, não sei o quê. E aí ela já veio falar comigo. Ela sabia que eu já tinha uma filha antes, mas ela veio, olha, eu vou te tratar como se você nunca tivesse amamentado. E foi muito legal, porque aí ela viu tudo, ela viu pega, sabe, ela deu várias orientações e tal. Então, eu acho que isso tinha que estar assim em todos os hospitais, tanto os particulares quanto os públicos, para orientar mesmo, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Mas é assim, às vezes não tem, né, uma consultora, mas tem uma enfermeira que entende mais de Exato, aleitamento, sim. né? E as mães podem voltar ao hospital e pedir esse apoio, né? Olha, eu fui no pediatra, o bebê perdeu peso, ele perdeu mais do que os 10%. E assim, é muito importante a gente agir também precocemente, né? Porque se a gente fica Sim, sim. deixando o problema passar, por exemplo, uma língua presa, que você, ao invés de intervir nos primeiros dias, você deixa para intervir no primeiro mês, no segundo, no terceiro, às vezes aquilo fica se arrastando por meses, você vai prejudicar a criança com aquilo, né? Você muitas vezes vai causar até um desmame por falta de orientação que a mãe não sabe, ela não, né, não foi orientada, ela também não sabe como é que deve proceder. Então, às vezes, você pode voltar no hospital onde você teve o seu bebê, se não tem um banco de leite na sua cidade, ou no posto de saúde próximo da sua casa, sempre tem uma enfermeira que tem mais jeito, que tem mais paciência.
que pode orientar, né? A gente tem sempre que tentar agir com a maior rapidez possível, né, para tentar preservar, né, assim, a amamentação, especialmente nesses primeiros meses, ela é tão preciosa, né, tão importante. A gente sabe que existem situações onde a mãe não pode amamentar, não consegue amamentar, mas a gente sabe também que na maioria das vezes isso acontece porque ela não recebeu a orientação adequada, só por isso, né? Porque a gente Não, sabe que só exatamente. 5% das mulheres têm alguma incapacidade real de amamentar, né? Então, todas as outras podiam ter feito e ficaram, muitas também ficam tristes, ficam chateadas, ficam frustradas porque depois até às vezes elas, né, estudando ou porque vão ter algum outro filho ou vão ter um sobrinho, querem ajudar, elas percebem que onde é que estava ali o obstáculo, o que elas não conseguiram contornar e falam, puxa, né, era chupeta, ou acho que meu bebê tinha uma língua presa que ninguém viu, né, e, enfim, e o tempo não volta, né, então a gente sempre recomenda de agir com bastante rapidez quando a gente encontra a primeira dificuldade, seja na balança, seja pega, seja dor, né, para que a gente consiga corrigir isso com a maior rapidez possível e preservar, né, esse momento que é muito precioso na vida da mãe e do bebê também, né? Nossa, não, perfeito. É muito legal essa questão que você levantou da língua, porque teve um caso assim que chegou pra mim, mas eu não era minha paciente, ela era filha de uma amigona minha, ela não mora no Brasil, mora fora. E aí, e como eu não tinha exame físico, não tinha nada, eu só tava acompanhando ela mesmo como amiga e pelo WhatsApp, pelo telefone, né? Aquela parte do puerpério da amiga. E aí, ela falava assim pra mim: nossa, mas dói muito amamentar e ela não tá ganhando peso bem, e eu tô com muita dificuldade. E daí o peito dela tava machucado e eu falava assim: meu, você precisa pedir pra sua pediatra analisar essa mamada e veja e tal. E daí a bebê começou a apresentar sangue nas fezes. E aí a primeira hipótese que a pediatra fez foi da alergia à proteína do leite. Só que, cara, eu falava assim, meu, não tem mais nada além disso, né? Eu falava, não, você tá com muita dificuldade na amamentação. Veja direito essa mamada. Eu batia nessa tecla com ela. E aí depois ela trocou de pediatra, mas isso foi assim, não demorou muito, né? Mas aí depois ela trocou de pediatra, e aí a pediatra viu que a língua, ela tava com o freio da língua super grande, assim, precisava ter feito a cirurgia. E esse sangue das fezes era sangue que a bebê engolia do peito da mãe. Porque o peito dela estava fissurado, super fissurado. E aí ela mamava, engolia e muitas vezes ela vomitava, porque o sangue é bem irritativo para o estômago, né? Então Sim, vomitava isso sangue, aquele é leitinho com super pouca, comum. né? Uhum. Então assim, e a gente sabe que o cocô do bebê recém-nascido, ele é super rápido. Então podia estar apresentando aquele sangue na fezes, tinha um pouquinho do vômito com sangue, e aí ficava aquela hipótese da alergia, e no fim não era alergia, era só o freio. Quando fez a cirurgia, tudo melhorou bastante. Então, É, assim, a gente tem que ficar bem ligado nessa questão de avaliar tanto o exame físico, né, da linguinha, numa questão de dificuldade de amamentação, quanto essas outras questões, né, que a gente falou da pega, e também de outra coisa que você falou que é muito legal, da gente orientar a nossa rede de apoio. E isso é que eu falo muito assim para as mães. Você lê um artigo que você se identifica, você lê um post que você se identifica, encaminha. Encaminha para sogra, encaminha para mãe, para quando as pessoas forem te ajudar, elas já sabem como você pensa, elas já sabem o que elas esperam de você, né? E daí para aquela coisa, mas tá mamando muito, meia hora desse peito. perfeito, perfeito, é exatamente isso. E assim, muitas vezes o próprio teste da linguinha, ou a pessoa que fez não sabia muito bem como é que estava fazendo a avaliação, né? Aí a mãe fala, É, mas ele fez o teste da linguinha e passou, deu tudo bem. Mas quando a gente vai avaliar depois, a gente vê que tem mesmo uma restrição de movimento naquela língua, ou o bebê está mamando de uma maneira estranha, está fazendo muita força, está fazendo muita compensação. Então, não confia só no que foi dito, né, a respeito do teste da linguinha, né? tem que ver Questões a de ganho de clínica geral, peso, né? exatamente, questões de ganho de peso muitas vezes tem a ver com a questão dos freios orais que não foram identificados. Então,
é algo muito importante para a gente ter em mente, né? Quando a gente está esbarrando nessa questão do... Claro, primeiro a gente vai pelos mais fáceis, né? Vamos arrumar a pega, vamos ver como é que está fazendo essa mamada, como é que ele tá, como é que estão as eliminações, né? Fralda sempre cheia é um bom indicativo, né? O peito Exato. não tem medida, então a gente só vai saber o que entrou pelo que está saindo, né? Então, é uma boa forma da gente balizar aí se a criança está se alimentando bem, né, ou não. É. E também tem uma outra questão que as mães sempre se apavoram, a palavra é essa, né, que é a partir do terceiro mês, que o bebê não ganha mais 1 quilo por mês. Meu Deus, o meu leite está secando, Marina. 3 meses Não, ele só né, ganhou 500 gramas. não, e nessa dos 3 meses, além de ter essa questão, né? Sempre quando o bebê ele vai crescendo, essa velocidade do ganho de peso, ela nunca vai ser igual ali no primeiro mês. Vai diminuir. Gente, imagina a gente engordando 1 quilo. Pelo amor de Deus. Tudo bem que às vezes a gente engorda 1 quilo por mês. Mas não é o ideal, né? Esse aí a gente deixa lá para os bebezinhos. Mas, além dessa questão do peso, tem também a questão da adequação da produção do leite, né? Então, antes tinha, na maior parte das mães, elas produzem mais, né? Ainda não está tão regulado, e daí começa a dar uma regulada. E aí tem tanto a sensação da mãe de que o peito não está tão cheio, quanto a sensação do bebê do fluxo que diminuiu. E aí o bebê fica irritado, ele fala assim, poxa, antes tinha mais, né? E aí ele começa a ficar irritado na mamada. Nossa, o que eu recebo de mãe falando, nossa, meu peito, o meu filho briga com o peito, ele fica irritado durante a mamada e ele não quer mais mamar. Por quê? O que que acontece? Ela teve essa sensação do peito vazio. O bebê ficou irritado porque tá mudando o fluxo e ele precisa se adaptar a esse novo fluxo também. E aí, o que que acontece? Ela, por conta própria, ela pesquisa lá e põe a fórmula. E aí, o bebê tem de novo aquele fluxo super grande da mamadeira. E aí, quando ele vai pro peito, ele fica mais irritado. E aí, vira aquele ciclo vicioso e eles mamam, né? Então, eu sempre falo, gente, é só entra com a fórmula quando o pediatra realmente indicar. E é um pediatra que você confia, né? Que não, não ganha. Na primeira consulta que o bebê não bateu a meta dos 25 gramas, ele já introduziu a fórmula, pede uma segunda opinião. A não ser que, né, seja um bebê patológico, que realmente precise de uma adequação de volume, por exemplo, um bebê cardiopata que não pode ter tanto volume, então a gente entra com uma restrição mais calórica, né? Mais caloria, menos volume. Cada caso é um caso. Né? Mas um bebê super saudável, que não tem patologia nenhuma, não tem necessidade nenhuma, só não bateu a meta, né? Segura a onda. Vamos avaliar. E sempre, né, antes de orientar a fórmula, existe também a opção da mãe ordenhar o próprio leite para oferecer para o bebê, né? Então, por exemplo, até num Exato. caso de uma língua, uma língua que está duvidosa, a língua presa que está duvidosa. Você não vai deixar o bebê com fome porque ele não está mamando adequadamente. Você pode extrair o seu leite, que no início é tão farto, que é tão fácil fazer uma extração manual, né? Você tira ali um pouquinho, requer um pouco de prática, assim, você extrai, vai complementando a mamada com o copo, com a colher, ou com uma seringa, ou com a colher dosadora, que é um recurso hoje, né, bem fácil de usar. E você Né? consegue ali, enquanto você não desenrasca a questão do enigma, né, de por que aquela criança não está ganhando peso, ou que você não encontrou ainda um profissional que não está conseguindo te assistir da maneira adequada, você pode fazer uma complementação segura com um alimento seguro, que não vai gerar alergia no seu bebê, que não vai te trazer ali um custo a mais, né? E, enfim, gerar aí qualquer transtorno. Mas, né, a partir do terceiro mês, o bebê vai ter uma redução no volume do ganho de peso que ele tinha, né? Ele ganhava 1 quilo por mês, ele ganhava 800 gramas por mês, a partir dali ele vai ganhar um pouquinho menos e ele estará saudável, está tudo bem, né? Eu sempre digo, imagina se o teu bebê ganhar 1 quilo por mês até o final do primeiro ano, tu vai aguentar carregar ele, Gente, é não muita tem coisa. condição nenhuma, né? Não, não dá. Mas é natural, é normal, não tem nada de errado. E a gente tem que pensar, né? É uma curva, não é uma reta. Ele não vai ganhar sempre Né? Não muito é e uma ele ascensão total. É um negócio que vai e volta, às vai vezes depois sobe variar. mais um pouquinho. Exatamente. Então, se tem curva, se ela está ascendente, a gente pode, está tudo bem, bons sinais, a gente pode considerar que está tudo bem, né, com a avaliação, né, do olho do pediatra que vai entender aí as questões também dos marcos de desenvolvimento, né, das habilidades que o Exatamente. bebê está desenvolvendo, tudo isso também, né, vai impactar
essa avaliação, né? E quando você não estiver aí conformada, não estiver satisfeita, procure sempre, né, uma segunda opinião, Uma segunda porque opinião. ganho de peso é um negócio sério, né, que a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender quando ele não acontece, né? Por que que ele não está acontecendo e o que que a gente pode usar de recurso, né, para contornar a situação que nem sempre precisa ser resolvido com a lata de fórmula, né, com o desmame. Na maioria das vezes a Exato. gente consegue contornar com um bom manejo, né? Nossa, nossa, essa coisa que você falou da extração manual me veio as lembranças das madrugadas. Cara, eu nunca tive facilidade assim em fazer a extração para armazenamento. Eu conseguia fazer aquela extração de conforto, porque eu tinha aquela mama super engurgitada, até tive mastite nas duas, porque ficava bem engurgitado mesmo. Então, eu tinha que fazer aquela extração para conforto, né? E aí eu sempre pensava, eu vou armazenar para quando precisar. Cara, eu nunca consegui fazer o armazenamento, porque quando eu fazia na mão, eu tinha uma facilidade de fazer a extração, mas não era aquela extração que jorra direto no copinho, sabe? Era uma que tipo fazia uma meleca. Você Gente, sabe era que horrível. quando Era eu tive a horrível. Luísa, minha primeira filha, eu doei leite 6 meses, né? E eu não me ajeitei com bomba. E era aquela bomba de Tá, buzina, então aquilo me machucava. Eu sei. fazia ordenha manual, eu doava litros por semana, Olha, só com ordenha manual, uma vaca leiteira completa. que legal. Então, Uma, eu me adaptei melhor à bombinha elétrica, só que aquilo, ele me estressava tanto, aquelas ordenhas, aí eu é, é, acabei é. desistindo. E isso é uma É. outra coisa também que as mães às vezes inventam. Inventam. Sim. Ah, eu tô fazendo extração para estimular a produção. Mas para que tu quer estimular a produção, criatura? Aí compra aquela Deixa bomba natural, cara, né? compra aquela A bomba não ser que precise, caríssima. né? Tá uma baixa Exato, mas produção ali no início, né? exato, mas É, tem que ter uma orientação, tem que ter uma indicação correta. Para que que você vai investir dinheiro numa bomba que às vezes você só vai usar ali 15 dias, um mês, depois nunca mais você vai tocar nela, né? Qual é o exato, objetivo de você ficar adicionando uma tarefa tão estressante como é a ordenha, porque aquilo ali requer uma é estressante. rotina, tu É, tem que parar tudo que você está fazendo, armazenar, etiquetar. Pra, pra quê? Às vezes é mais fácil você botar a criança pra mamar direto no peito, né? Então, até é, nisso, né, não dá para inventar roda. A é, gente tem que ter para onde a gente quer ir, né? Qual é o problema? Então, a partir do problema que a gente consegue identificar, da anamnese, da avaliação, a gente vai traçar uma estratégia. Às vezes, ela vai ser necessária essa extração de estímulo, essa extração, né, para aumento de produção, existem até técnicas, né, mais adequadas para fazer isso, mas uhum, não faça, né, só porque você acha que a sua produção está baixa, ou porque o peito começou a ficar mais murcho a partir do terceiro mês. Nenhuma mãe é. precisa ter muito leite, a gente só precisa ter o leite suficiente para o nosso Pra, bebê, para a exato. necessidade do nosso bebê, seja um ou dois, como no meu caso, com gêmeos eu tinha produção para dois, porque eu tinha um estímulo de duas crianças mamando o dia Você inteiro. deixava eles mamando e mamando. Nossa, eu fico imaginando gêmeos, Infinito. porque assim, por exemplo, o meu filho, a Lola, ela era aquela bebê que mamava, ela tinha aquela mamada efetiva no começo e depois ela dormia e ficava. Só que se eu tirava ela do peito, ela sabe, de novo, tipo, não deixava. Então ela ficava ali, tipo, uns 40 minutos, e aí ela fazia a soneca no peito. E aí já o meu segundo filho foi totalmente diferente. Ele fazia a mamadona dele de 5 minutos e largava e acabou. E eu falava assim, gente, mas ele só mamou 5 minutos. É aquele E mamador ele era, profissional, né? e assim, Super ele era eficiente. muito mais gorducho. Nossa, ele era uma Uhum, bola, enquanto ela tinha uhum. aquela dificuldade no ganho de Sim, peso, sim. ele era uma Os dois aqui bolinha. tinham ritmos diferentes também. Assim, o menino tinha uma necessidade de sugar muito grande, maior do que da irmã, então ele vivia pendurado no peito, mas o peso era igual, era bem parecido. Depois de 2 anos é que ela cresceu muito mais do que ele, ficou um pouquinho mais gordinha, e ele é um pouquinho menor do que ela, mas até 1 ano e meio, 2 anos era tudo bem parecido. Então, Apesar de mas que eu ele queria te cuidava. perguntar Uhum, essa questão dos gêmeos, que é uma coisa assim que me pega bastante também para orientar os pacientes. uhum, Porque como assim, eu não tive muitos pacientes gêmeos e eu não uhum. tive filhos gêmeos. E aí as mães, quando me vem a pergunta, é essa questão da amamentação, você fala assim, nossa, mas como é que vai fazer? Porque eu fico pensando no meu filho, ele mamava rápido,
mas ele mamava, por exemplo, a cada 1 hora e meia. Aí eu fico imaginando dois. Daí eu falo, gente, você não faz mais nada da vida. Como é Exatamente. Você que não faz mais era, nada da assim? vida. É só isso? Porque você É, tinha apoio? Como é que foi? não. Não, nenhum, assim. Eu até tentei ter uma ajudante, uma babá no início, mas a gente não conseguiu encontrar ninguém, porque eu falo que gêmeos ninguém quer, nem pagando. É difícil mesmo. E a gente, assim, o meu marido trabalhava de casa, então ele se virava para me ajudar quando dava, né? E o Tá. restante eu fazia sozinha. Eu tinha a minha diarista, que a gente também se organizou para que ela fosse 3 vezes por semana no começo para ajudar com a casa, a comida a gente sempre cuidou. E a minha filha mais velha ia para a escola, quando ela chegava ela também ajudava muito, porque ela adora beber, Ai, super que legal. empenhada. Mas assim, era eu e o meu marido basicamente. Depois a gente se mudou, quando eles fizeram 4 meses, nós viemos aqui para Portugal. Ah, Aí tá. era Você não tava aí zero, ainda. zero. É, Não, eles nasceram aí no Brasil. Era zero tá. ajuda mesmo. Então, assim, mais com 4 meses, você já tá muito fera, entendeu? Não, já é Então, bem. assim, amamentava até de ponta cabeça na rua, em qualquer lugar. Mas, a gente aprende, né? Você Mas, fazia assim, muito aquela amamentação cruzada? Como é que você fazia? Os dois mamavam ao mesmo tempo? sim, sempre, quase sempre ao mesmo tempo, porque não, é isso que você falou. No início eles mamam toda hora, né? Não tem intervalo de 3 horas, era um intervalo de uma Exato, hora e exato. meia. É. Então, praticamente eles mamavam juntos o tempo todo e quando porque também facilita pra gente, porque já que a gente tá tendo trabalho de dar pra um, a gente dá pro outro também. É, já Mas tá assim, ali, né? o maior desafio, na verdade, é a exaustão. Porque a gente vai no limite da exaustão mesmo. Você não Vai, dorme vai. direito, você não tem uma ajuda. Você às vezes tem um filho de 4, 5 anos, né, pequeno ainda, que depende muito de você. Você tem que ter um companheiro que chegue junto, que te deixe uma comida pronta, que chegue em casa, que vai lavar o teu banheiro, né, para que você fique só. Eu fazia só isso da minha vida. Ah, Eu não é? Com trabalhava, certeza. só fazia isso. E de noite, quando meu marido chegava, a gente ajeitava aqui mais ou menos alguma coisa, comida do dia seguinte, domingo, marmitão para semana, congelado. E de resto era mesmo, eu não fazia nada, eu só ficava por conta deles. Quando eles dormiam, eu procurava descansar também, né? Mas não tínhamos assim nenhum tipo de ajuda, nunca tivemos. E a gente vai aprendendo a lidar. O Ah, maior desafio, e a gente sem se dúvida, adapta. é o cansaço. É o cansaço porque tem hora que você quer desaparecer. Mas você, quando tem gêmeos, você não tem para onde fugir, porque se você E vai aí, dar a quando tem um fórmula, fulano, não tem pra onde. porque se você vai dar a fórmula, você também vai ter trabalho, você também vai Sim, continuar cansada. você também vai ter que dar a fórmula, você vai ter que ferver a mamadeira, você vai ter que, Exato. tipo, E dá o dinheiro que trabalho você também. vai empatar na fórmula, você de repente paga uma diarista para te ajudar, que no nosso caso assim foi uma mão na roda, parece uma besteira, mas Não, assim, se não você for é. botar na Uhum. ponta do lápis, você paga com folga uma diarista para ir, por exemplo, 3 vezes por semana, era mais do que bom, porque eram dois adultos e uma menina de 12 anos em casa, então não Pronto, tinha é. grande bagunça, grande coisa para fazer. Comida a gente dava conta, né? Então, se você vai fazer as contas, você poupa tanto com a fórmula que você paga alguém para te ajudar nesse começo, né? Que é o mais difícil. Depois do segundo mês, a gente já tá ali, já entende o bebê, já não tem aquela choração do início, aquele desespero todo, né? Você já Uhum, consegue se uhum. comunicar melhor com o bebê. E aí ele fica mais firme, né? Então você Isso que eu pega ia com uma falar, fica mais mão, fácil de segurar, né? exatamente, você já sabe as É. posições que funcionam melhor. Então a gente só aprende fazendo, né? Eu tinha pavor de ficar sozinha com os dois, mas chegou uma hora, né? Logo depois dos 4 meses que meu marido saiu para trabalhar, e eu tinha que ficar com ele sozinho. É. Então ficava com o coração na mão, mas eu fui aprendendo também a fazer. E a gente vai vivendo assim. Ah, a gente se Mas adapta, né? assim, é possível. Passa. Tem leite para dois, tem. Dá para Sim. amamentar os dois, dá. Até porque vai ter É, o estímulo e você vai ter a produção que eles estão perfeito, demandando, né? perfeito, perfeito. Toda a questão não tem a ver com produção com leite fraco, nada disso. Tem a ver com cansaço, com exaustão. E se você puder ter uma ajuda, se você puder ter uma babá, puder ter uma mãe, uma sogra, uma cunhada, alguém para te ajudar, vai ser muito bom. Agora, se você tiver só palpiteiro, fica sozinha que não vale a pena, É isso aí. né? Isso não vale a pena. Perfeito. Mas é uma É, experiência muito complicada, assim, muito doida. A gente depois até pode combinar um dia para falar disso, se você quiser. tá. Vamos lá. Mas é uma experiência, assim, muito louca. Não tem outra palavra.
Pra passar uma vez só na vida, né? Né? Gente, eu tenho um amigo que ele teve gêmeos, aí depois de pouco tempo, assim, foi muito pertinho um do outro. Aí a mulher dele engravidou e gêmeos de novo. Eu falei, nossa, Olha, tem lá no grupo do Facebook das mães de gêmeos, tem vários casos assim, vários, 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 vários. gente, Mulherada fértil, a mil, eu tenho pavor. Nossa, mãe, traumatizada. traumatizado. Traumatizada, a palavra é essa. Todos estamos traumatizados. Mas passa tão rápido. A gente fica olhando as fotinhas agora e fica vendo, ai meu Deus, passa tão rápido. Bebezinhos já estão com 4 anos, né? Então, Ah, eu não é sinto saudade. isso. Eu acho legal, assim, ver as fotos, eu acho bem gostosinho, lembra, né? Mas, cara, que bom que passou. É perrengue. Não, eu também não sinto, assim, saudade dessa fase de É início, bonitinho, mas não. tá legal. Mas é muito perrengue, sim, sem É dúvida é. puxado, né? Não é fácil, não é fácil. Mas é isso, é isso. Ah, Queria te legal. agradecer Nossa, pela foi muito presença. gostoso. Foi bom. Você acha Fico que, à acho que ficou bem claro, disposição. né, essa questão da curva, Sim, porque todo, gente, acho que é a maior dúvida. Tá bom, é, Pedro. Acho que é, ficou claro, né? ficou sim, ficou muito bem explicado. Acho que deu para tirar Legal. bastante dúvidas. Eu tinha apontado aqui algumas questões que as mães tinham trazido para Uhum. te perguntar e acho que ficou tudo bem esclarecido, sim. E se tiverem ainda dúvidas, pode mandar no direct. Manda Pode pra mim mandar. também, pode ficar à vontade. Isso, exatamente, exatamente. Olha, tem aqui um comentário. Eu tenho um, Olha, já estou que assim, exausta também. Só eu, o marido passa o dia inteiro no trabalho, não tem ajuda, só uma diarista uma vez por semana. Beijo, pé da diarista. Eu falo que era minha anja, Martinha. Quando vem gente, gente pra cá me Marina, ver, acredita eu que mando presente pra ela até hoje. É uma anja. pra mim travou aqui, não tô conseguindo ver, pessoal. Eu parei, tá travado aqui pra mim. Parei na última entrada aqui, não tem mais comentário nenhum pra mim. Aqui estão Que ainda, tem pena. alguns. Tinha uma mãe de É. gêmeos também aqui que tinha posto um comentário falando que o pessoal fica perturbando ela porque o bebê é Ai, magrinho, gente, né? Os bebês são magrinhos, mas é avaliar esses pontos aí é que isso a gente aí. falou, né, sobre desenvolvimento. E se não estiver satisfeita, tentar procurar um outro profissional que consiga te ajudar, né? Ou se realmente está magrinho, o que tem que mexer para ver, né, procurar qual é a causa aí, né, e Né, tem tentar. alguma síndrome de má absorção? Tem alguma alergia, né? Vamos ver, né? O Sim, que tá sim, acontecendo. exatamente, exatamente. Mas obrigada, queria agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, obrigada também pela sua disponibilidade, pela sua Ah, presença, imagina, e a foi gente ótimo, aguarda adorei aí. nosso papo, foi uma Bom, delícia, foi bom muito demais, gostoso. Obrigada, muito bom. Marina, obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite. Beijo, pessoal, Obrigada, tchau. beijinho. Tchau.